4, do verso 1 até o verso número 7. Vai dizer assim: certo dia, a viúva de um dos membros dos grupos de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. E então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e seus vizinhos, quantas você conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. E logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um de seus filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite, pague suas dívidas. Você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Em algumas versões diz assim: você e os seus filhos viverão do resto. Amém? Pode tomar assento nessa noite. Essa mulher que nós vamos falar dela aqui nessa noite é viúva de um dos alunos do profeta. Seu marido morreu e o que ela tem agora são 2 filhos e uma dívida, e uma dívida alta, uma dívida tão alta que quando o credor bate a sua porta, ele quer levar os seus filhos para pagar essa dívida alta. A Bíblia vai dizer que, obedecendo-se ao costume da época, os credores, eles se aproximam da casa dessa mulher e eles pedem o seu filho, os seus filhos, 2 que ela teria, para pagar essa dívida. Ah, irmã, mas pagar dívida com gente? Sim, era costume da época, era cultura da época. Quando o marido morria, a mulher não podia pagar a dívida, ela dava os seus filhos para trabalharem como escravo para aquele homem, até que a dívida fosse totalmente zerada, até que a dívida fosse totalmente paga. E quando nós olhamos esse texto e olhamos este homem, esse credor, né, a porta dessa mulher, louvado seja o nome do Senhor, nós não vemos essa mulher desesperada, nós não vemos essa mulher gritando, chamando os vizinhos, contando, ligando para a amiga, para dizer que o credor estava à porta. Nós não vemos essa mulher desesperada, arrancando os cabelos, não, mas nós vemos uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, uma mulher que pensa, uma mulher que ora, uma mulher que pede direcionamento, uma mulher que se posiciona diante de uma situação difícil. E esse texto me chama muita atenção, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que ela fecha a porta atrás de si, com seus filhos dentro de casa, e ela vai até o homem de Deus para saber o que ela deveria fazer, qual atitude que ela deveria tomar. Irmãos, quantas das vezes a situação difícil vem até nós, a luta se levanta, a tribulação se levanta, a calúnia, a perseguição, e a gente já quer logo revidar, a gente quer brigar, a gente quer falar alto, a gente quer se expressar, né? E muitas das vezes nós quebramos a cara, porque a nossa resposta e a solução para o nosso problema, ela vem do Senhor, que é o Criador dos céus e é o Criador da terra. Ele está aqui nessa noite e Ele está dizendo qual é a tua luta e qual é a tua peleja, porque eu, Senhor, estou aqui e eu vou dar estratégia para você vencer o inimigo. Glória a Deus. Aleluia. E se nós só recebemos a resposta do Senhor e o direcionamento dele quando nós estamos atentos à sua voz. O pastor aqui falou da mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela está atenta
Aleluia, Deus. Glória a Até Deus. uma veste que se rasga, uma comida que precisa ir para a panela, a limpeza da casa, aleluia, o controle da casa. Ela está observando o que está saindo do controle, o que não está. Uma mulher de Provérbios 31, ela administra com sabedoria aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E o que é que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Os seus filhos, eles são herança do Senhor. Eu costumo dizer, as minhas filhas, aí uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, mas você deixou sua filha embora para tão longe. A minha filha foi embora para Cascavel, no Paraná. E eu disse: a minha filha, ela é herança do Senhor. O Senhor me deu para me cuidar, mas no momento que Ele chamou para fazer a obra, eu tenho que liberar, porque não é minha, é dele. Aleluia. Às vezes nós valorizamos muitas coisas materiais, esquecemos do direcionamento espiritual. Aquela mulher sabia que aquelas crianças haviam sido dadas a ela para que ela cuidasse, para que ela zelasse, para que ela ensinasse a palavra. E ela diz, ela diz para o profeta, aleluia, que o credor estava à sua porta. Ela sai e ela vai em direção a alguém que pode fazer alguma coisa por ela. E às vezes tem mulheres, pastor, que quando está no momento de dificuldade vai procurar o ímpio para contar a luta. Vai procurar o colega do trabalho para contar a luta. Você não pode ir atrás de quem não pode te ajudar, irmão. Mas você tem que ir atrás do profeta. Aleluia, vai atrás do profeta. Dobra os seus joelhos e se posiciona diante do Senhor, porque hoje Ele trouxe resposta para a tua vida. Nós estamos aqui no culto de ação de graça. E se estamos aqui é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. E aquela mulher, ela tinha entendimento disso. Quando ela se levanta, ela deixa os seus filhos em casa e ela vai atrás do profeta. Aleluia. É natural nós temermos. Aleluia. É natural. Aleluia. Nós sentimos medo quando vemos os nossos filhos ameaçados. Mas aquela mulher, ela procurou, louvado seja o nome do Senhor. Ela entendeu que toda provação tem um limite. Ela falou: eu vou abrir a porta, eu vou sair, os meus filhos vão ficar dentro, mas o credor não entra dentro da minha casa. Irmão, a mulher sabe, a mulher que edifica a sua casa, ela não deixa o credor entrar da porta para dentro. Tem limite, toda provação tem limite. Toda luta tem limite. Aleluia. Não vai passar para dentro da tua casa aquilo que você não permitir. Aleluia. Não vai entrar no meio da tua família, no meio da tua parentela, aquilo que você não permitir. O diabo só tem na tua vida o poder que você dá a ele. Porque o que você serve é maior do que qualquer demônio, qualquer credor que se levanta para tentar roubar tua família. A tua casa é do Senhor, tua família é do Senhor, os seus filhos são do Senhor, ninguém vai tocar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem coisas que Deus até permite, pastor, mas não vão entrar na nossa casa. O Senhor permite chegar até na porta, Andréia. Aleluia, diaconisa Andréia. O Senhor permite, vem até na porta. Agora só vai entrar da porta para dentro se você abrir a porta. Ela disse: você pode ter vindo buscar os meus filhos, mas vai esperar aí um pouquinho. Da porta para dentro você não vai entrar. Aleluia, porque o meu Deus é o Deus da providência. O meu Deus, aleluia, já colocou o anjo dele aqui na porta. Só entra da minha porta para dentro aquele que Deus permite. Aleluia. Aleluia. O anjo do Senhor, ele fica na porta, irmão. Ai, irmão, esse negócio de anjo, a Bíblia fala no Salmo 91 que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, meu filho, não se preocupe. O credor pode até estar rodeando, ele pode até vir na porta,
mas para dentro ele não vai entrar, porque o anjo do Senhor vai dar de espada nessa noite. Tem mulher sábia aqui, tem mulher que ora, tem mulher que jejua, tem mulher que se posiciona diante da luta para defender a sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem 3 irmãs, eu acho, aniversariando hoje, 3 mulheres guerreiras que se posicionaram diante de Satanás e disseram: ó credor, na minha casa você não entra, você pode até ter vindo, mas vai ter que ficar do lado de fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E uma garantia nós temos, irmãos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E aquela mulher, mediante alguma posição que ela toma, aleluia, diante de um posicionamento, aleluia, ela paralisa a ação do credor. O credor agora está esperando, está paralisado, ele não pode entrar, ele não pode tomar posse das crianças, ele não pode levar ninguém escravo, porque alguém naquela casa se posicionou como mulher de Deus, alguém naquela casa se posicionou em posição de guerrear, em posição de batalha, com arma em punho, falou: eu tenho aonde recorrer, eu tenho recurso, aleluia. Sabe por quê, irmão? Tem gente que não tem relacionamento, e sem relacionamento não tem recurso, aleluia, porque o recurso, quem se relaciona com ele tem recurso do céu, entende que aquela batalha não é de boca a boca, não é tete a tete, entende que aquela batalha, ela precisa ser elevada de nível, aquela batalha precisa ser no alto, precisa ser, aleluia, com o dono da batalha, precisa ser com o general que nunca perdeu a batalha. E quando nós entregamos na mão dele, quando nós colocamos diante dele, ele dá estratégia: olha, faz isso, faz aquilo outro que vai dar certo. Ele falou com Josué: Josué, você vai, tem a muralha é alta, mas você vai rodeá-la 7 dias, aleluia, em silêncio. Aleluia. Em silêncio, Josué, ó, vai rodeando. Eu creio que no meio da batalha, aleluia, alguém disse assim: Josué, nós já estamos andando aqui, já tem 7 dias, por que nós estamos andando de novo? Por que temos que andar de novo? Por que temos que dar outra volta e mais uma volta? Eu creio que quando aquela mulher saiu em encontro ao profeta, algum vizinho intrometido viu o credor na porta dela e falou: olha lá, trancou as crianças dentro de casa, já vai. Para onde que ela vai? Olha lá o credor no portão dela. Irmão, eu tenho certeza que quando nós saímos da nossa casa para vir adorar o Senhor, ele está dizendo: não adianta ir. Por que está indo? O marido dela está no botiquim, o filho está na droga, a filha está na prostituição. Por que está indo? Aleluia, irmão, não dê ouvido, tem batalha que a gente vence sem, aleluia, dizer uma palavra. Continua caminhando, continua perseverando, porque a vitória é da igreja, em nome de Jesus. Aleluia. E quando aquela mulher chega diante do profeta, a estratégia, irmão, aleluia, que o profeta dá para ela é perguntar para ela o que ela tinha em casa. E ela responde: eu ainda tenho um pouquinho de azeite. Ela chegou lá, ela expôs a condição da casa dela. Ela disse: o meu marido servia ao teu Senhor e ele temia. Aleluia. Havia temor, havia adoração, havia respeito, aleluia, havia amor pela obra de Deus dentro do lar daquela mulher. Aleluia. E ela juntou aquilo tudo e foi falar com o profeta: e agora os meus filhos? E ele disse para ela: o que você tem em casa? Irmão, isso é tremendo. Olha, pelo tempo que o marido já tinha morrido, a Bíblia não fala exatamente, não expõe
a quantidade de anos que o marido tinha morrido, mas eu entendo que ela estava numa situação precária. Por quê? Porque quando as mulheres viúvas hoje, elas têm direito à pensão do marido. As mulheres viúvas, elas têm apoio do CRAS, elas têm apoio do não sei quem, elas têm o suporte da família, né? Se falecer algum marido, a família corre, dá suporte. Não tinha isso. As mulheres viúvas que tinham filhos pequenos, elas tinham que esperar o filho crescer para ir trabalhar, para dar suporte dentro de casa. Eu creio que ela estava numa situação difícil, mas não faltou azeite. Irmão, não importa a situação que você está vivendo nessa noite, não pode faltar azeite. Que toca a tua irmã de lado e fala, não pode faltar o azeite. Fala para o teu irmão aí, irmão, não pode faltar o azeite. Pode faltar o pão, pode faltar a roupa bonita, pode faltar o casaco bonito, pode faltar a cama com colchão, pode faltar o fogão, pode faltar o que for, mas o azeite não pode faltar na tua vida. Não pode faltar azeite. Cutuca com força ela aí. Até ela que está do teu lado entender que não pode faltar azeite. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando essa mulher se posiciona, amada, aleluia, que ela vai ter com o profeta, acontece um divisor de águas na vida dela. Aleluia. Ela expôs a situação. E o profeta agora entende, aleluia, que ela vai. Vamos ver como que está a fé dela. Aleluia. Vamos ver. Vamos ver se está como Naamã. Aleluia. Que quer escolher o rio que vai entrar. Por que não deixa eu entrar nesse que está limpo? Manda eu entrar nesse que está sujo. Aleluia. Vamos ver se como alguns que estavam com Josué, que resolveram voltar porque já tinham dado 7 voltas, e no último dia, quando pensou que tinha acabado, ainda tinha mais 7 para dar no mesmo dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória vem, igreja, mas nós temos que obedecer os desígnios do Senhor, obedecer as estratégias. Por que está tendo um culto de gratidão hoje? Porque alguém se posicionou em fazer a vontade de Deus, porque alguém resolveu permanecer, alguém resolveu ficar mesmo quando não dava para ficar, alguém resolveu glorificar, decidiu, se posicionou glorificando quando muitos foram embora. Aleluia! Quanto tempo para chegar até aqui, quanta coisa que passou para chegar até aqui nesse culto de gratidão, de ação de graças, aleluia! Mas agora estão voltando com seus molhos, aleluia, louvando, engrandecendo ao Senhor, pegando as suas harpas, seus saltérios, para tocar novamente, mais uma vez, os instrumentos em adoração ao Senhor, aleluia, porque o tempo da escravidão acabou. E essa mulher, ela entendia isso, louvado seja o nome do Senhor, ela entendia a necessidade de adorar mesmo em meio às lutas. E ela volta para casa para obedecer a estratégia que lhe foi dada. E qual foi a ordem? Olha, chega lá, pega vasilhas emprestadas com os seus vizinhos. Outra atitude da mulher sábia. Pensa se essa mulher não é uma mulher sábia que edifica a tua casa. Pensa se essa mulher não é uma mulher de Provérbios 31. Agora não ia poder pedir vasilha, ia. Agora não ia poder pedir vasilha. Meu esposo costuma dizer, quer saber quem é o obreiro? Vai no bairro dele. Pergunta à esposa, os filhos, quem é ele dentro de casa, mas pergunta para os vizinhos quem é ele quando passa na rua. Aleluia, Jesus. E aquela mulher, com certeza, irmão, não dava mau testemunho, porque ela conseguiu tantas vasilhas, que não deu de encher todas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu, irmão?
Foi não. Aleluia, Jesus. Foi não. Encheu tudo. Não faltou uma, irmão. Não ficou uma vasilha, não ficou um vaso sem encher. Vasilha pode ter até ficado, né? Porque a vasilha, ela fica perto do vaso. Porque quando o vaso enche, respinga na vasilha. Aleluia. Aqui tem vaso ou tem vasilha, irmão? Aleluia. Se você é vaso, você já joga sua mão pra cima assim, ó. E dá um glória pra ele e louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha amigas, ela tinha pessoas com quem ela podia contar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele pergunta para ela o que te hei de fazer, ele está reconhecendo, Eliseu está reconhecendo que para aquela situação que aquela mulher está vivendo, irmãos, ele não podia fazer nada. Quem podia fazer era o Senhor. Né? Ele está dizendo assim, olha, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer? Né? Ele está admitindo, olha, eu não posso. Quando eu admito que eu não posso, aí Deus me usa. Quando eu entendo que a glória é para Ele, aí Deus te usa. Amém. Quando você entende que tudo que você fez hoje aqui é para que o nome dele seja glorificado, aleluia, a glória desce e desce com força, irmão. Aleluia. Declaras o que tem em casa. Obrigada, amado. O que tem em casa? Aleluia. O que você tem em casa parece até pequenininho, mas perante o Senhor vai virar muito. Vai virar muita coisa. Aleluia. Irmãos, e falando do azeite, eu até anotei isso aqui. A pessoa, quando ela tinha um azeite em casa, ou ela comprou demais e sobrou, ou ela tinha e não usou. O mais provável aqui dessa viúva é que esse azeite fosse um azeite culinário, e por isso ele estava num frasco pequeno, né, numa prateleira de pedra que as mulheres costumavam ter em suas casas, e usava-se para se ungir em dia de festa. Aquela casa não estava vivendo um tempo de festa, aquela casa estava vivendo um tempo de luto. Aleluia. E o que estava guardado porque era tempo de luto, agora vai sair para fora, porque agora vai virar tempo de celebrar. É tempo de festa. Aquela reserva que parecia tão pequenininha, aleluia, é a resposta do profeta para ela. Olha aqui, você vai, mulher, você vai, viúva, eu não sei como ele tratou com ela, você vai, irmã, vai e reage. Aleluia. Só que a palavra que se quer ouvir não é reaja, é fica. Fica aqui. Às vezes, quando você vem falar de alguma coisa com o pastor, você quer que o pastor e a esposa falem assim: senta aqui, minha filha, vem cá, passa a mão na sua cabeça, fala, isso vai passar, essa luta vai passar. É isso que a gente quer ouvir da boca do pastor. Só que Eliseu não disse isso para ela. Eliseu disse para ela: vai e reage, junta a vasilha, se posiciona, se coloca de pé, aleluia, porque Deus vai te honrar. Aleluia. Você vai ter que trabalhar para conquistar a sua vitória, mas só que agora você não está sozinha, agora você está debaixo de uma palavra profética para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pede vasos muitos e não poucos, reúne os vasos, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Aleluia. Tem coisa, irmão, que Deus vai fazer na frente de todo mundo ali, na mesma hora. Quando Jesus cuspiu no chão. Quando Jesus cuspiu no chão, quando Jesus cuspiu no dedo, desculpa, irmãos, e passou na língua daquele homem, para que ele voltasse a falar fluentemente. Ele tirou ele do meio da multidão. E quando ele acabou, ele disse: Efatá. Lá no cantinho, ele e o homem. Depois todo mundo ficou sabendo do milagre, mas Jesus tirou ele do meio da multidão para fazer o que tinha que fazer na vida dele. Tem hora que Deus vai te separar, aleluia. Tem hora que Jesus vai te colocar dentro do teu quarto.
quarto, pastor. E vai dizer, sou eu, você e a tua casa. Aqui dentro do quarto, porque o milagre vai ser no secreto. Tem gente que caminha contigo e não entende o que Deus tem na tua vida. Aleluia. Deus vai tirar, vai fazer o milagre e depois você vai se apresentar. Aleluia. Quando eu olho para a vida de Ruth e Noemi, aleluia, vindo naquele deserto de volta para Belém, eu vejo a outra nora de Ruth voltando, despedindo, dando um beijo na face, voltando para a casa dos seus pais. E aí muita gente fala mal dela. Muita gente fala, Noemi tinha que ter levado ela. Não tinha, sabe por quê? O que Deus tinha para Ruth era tão grande, tão grande, tão grande, tão sobrenatural, tão extraordinário, que ela não ia entender. Tem gente que está caminhando com você, Deus vai fazer ele ir embora, vai tirar você de perto dele, ele vai voltar para trás. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai te separar, porque o milagre que ele tem para fazer na sua vida é tão extraordinário que quem está com você não vai entender. Aleluia. E Deus tira mesmo. Aleluia. Porque Deus falou com ela, pega a vasilha com os vizinhos, mas os vizinhos não vão participar do momento do milagre. Dentro do teu quarto é só você e os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o milagre começou a acontecer, irmãos. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Teve que separar o vazio do cheio. O vazio do cheio. Aleluia. Tem gente que está vazio, quer andar com quem está cheio, para parecer que está cheio também, pastor. Aleluia. Aleluia. Aí o irmão fala em mistério, sapateia, pula, prega a palavra, e o outro está só do lado, dando glória a Deus e aleluia, e balançando. Você pensa que ele está cheio, e quando você encontra com ele, ele está vazio. Porque está na sombra de quem está cheio. Mas hoje Jesus está separando, aleluia, vaso de vasilha. Aleluia, aleluia. Não adianta eu andar com você para alguém pensar que eu estou cheio. Eu tenho que andar com Jesus porque Ele tem para dar e é para dar em abundância. A mulher de João 4, quando ela entende isso, ela quebra o cântaro e fala, eu não preciso mais desse cântaro, porque agora eu tenho em mim a fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, estou correndo aqui, já vou terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que separar. Aleluia. É melhor passar, irmão, pelo constrangimento de estar vazio por um minuto para ser cheio para a vida toda, do que ficar fingindo que está cheio, aleluia, e permanecer vazio a vida toda, né? Então, ainda que estejamos vazios por um dia, passamos por esse constrangimento e permanecemos cheios para a vida a toda. Aleluia. E a mãe, então, pergunta, aleluia, tem mais vaso? Aleluia. Irmão, tem vaso cheio e tem credor na porta. O credor teve que respeitar a serva do Senhor. Ele não pode meter a mão nas crianças e sair levando, não. Ele tem que respeitar. Porque mulher de Deus, irmão, que se posiciona, o diabo tem que respeitar. Aleluia. O ímpio tem que respeitar. As pessoas têm que olhar e tem que respeitar a mulher de Deus. A mulher que se posiciona perante a batalha, que se posiciona perante a guerra, né? Nós temos um exemplo, até os homens de Deus, aleluia, tem que respeitar uma mulher de oração, né? Você vê que Baraque, quando ele olha na batalha, ele fala, não, Débora, eu só desço se você for comigo. Ele entende o poder da parceria, ele entende que uma mulher de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que está na presença de Deus, irmão, Deus ouve a oração e realiza coisas extraordinárias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, interessante nesse texto é que eu vejo essa mulher com as suas vasilhas todas cheias.
de azeite. Azeite servia para unção, azeite servia para alimentar, azeite servia para pagar contas, tinha valor monetário. E o azeite servia para perfumar. O melhor azeite era o último. Aleluia. O último que passava naquela moenda. O último azeite que saía era o que servia, que para muitos não servia para nada, mas era que perfumava e aromatizava o ambiente. Aquela mulher agora estava de posse daquele azeite. Não era pouco, a Bíblia diz que era muito. Era muito porque ela encheu todos os vasos que ela conseguiu emprestado. Mas ela não pegou o azeite e imediatamente foi pagar a sua conta. O credor estava na porta, irmão, não tinha ido embora. Ela podia ter pego aquele azeite e ter falado: aqui, ó, agora você faz favor, pode ir embora, não precisa mais levar os meus filhos. Mas essa mulher, ela tem temor de Deus. Ela tem direcionamento. Ela tem cuidado com a sua casa. Ela tem amor, ela tem estratégia de Deus no seu coração. E a Bíblia diz que ela vai e volta no profeta. E agora eu quero falar do profeta, para nós encerrarmos. O profeta, quando ele recebeu essa mulher, ela não tinha um centavo no seu bolso. Ela não tinha R$1. Ela não tinha um centavo. Ela tinha uma dívida, e a Bíblia diz que a dívida era alta. E ela tinha credores à sua porta. E o profeta disse para ela: vai e toma para si vasos emprestados. Só que agora ela já foi, já tomou os vasos emprestados e agora ela volta rica. Rica, porque ela tem azeite em quantidade. E o profeta tem a mesma postura. Ele olha para ela e diz: vai, paga a tua dívida e vive do resto. Irmão, até o resto de Deus para a nossa vida é bênção. Até o resto de Deus para mim e para a tua vida é bênção. Aleluia! Essa mulher não tinha nada, igreja. Essa mulher permaneceu pobre, ali, endividada. Ela chegou diante do profeta, o profeta falou: vai. Agora ela chega diante do profeta e ele de novo fala: vai. Ele podia ter falado com ela: agora você está com dinheiro, me dá alguma coisa aí. Porque a gente vê demais isso daí nos dias de hoje. É gente que cobra para pregar, é evangelho que se corrompe por causa de dinheiro, é gente que pensa: eu vou lá porque eu vou ganhar 1.000, eu vou ganhar 500, eu vou ganhar roupa, eu vou ganhar isso, porque agora eu sou como é que chama o negócio? Coach, né? Eu nem sei falar essas coisas, irmão. Agora eu sou coach. Aí fica lá na internet fazendo isso. Irmão, é tempo de nós anunciarmos que se levantou com estratégia para que a dívida dessa mulher fosse paga. No meio de nós também se levantou um profeta há 2.000 anos atrás, chamado Jesus Cristo, que pagou a minha e a tua dívida para que nós tivéssemos direito a morar no céu de glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9: aquilo que o homem não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, é o que ele, o meu Senhor, tem preparado para mim e para a tua vida, irmão. Tem mesa preparada, tem banquete preparado, aleluia, tem vida eterna com novo nome, aleluia, para mim e para você nesta noite. Aleluia. Você não está aqui em vão. Você não saiu da tua casa à toa, nesse frio. Você veio adorar o Rei da Glória. Aleluia. Aquele que é íntegro, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é justo. Aleluia. Eliseu, ele manteve a sua integridade, ele permaneceu com o mesmo discurso, mesmo diante da situação social daquela mulher. Pobre ou rica, para ele não tinha problema, ele permaneceu profeta, ele permaneceu homem de caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Esse azeite, irmãos, que nós estamos falando aqui nessa noite, é para multiplicação da minha e da tua vida. Aleluia. É para avançar, é para seguir em frente, é para sair do luto, é para celebrar, é para comemorar. É por isso que Jesus me trouxe aqui nessa noite, para comemorar, para celebrar, para declarar
Aleluia. 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 Para a gente viver em plenitude, irmão, a gente tem que vencer, resolver as nossas pendências. Aleluia. Seja financeiras, sejam espirituais, emocionais. Aquela mulher estava vivendo um momento difícil da sua vida. E mesmo assim ela não perdeu a direção. Ela não perdeu o caminho de adorar ao Senhor da glória. De exaltar o nome dele. De declarar que ele era o Senhor dela. Ela podia ter pedido ajuda para o vizinho, para o outro vizinho, para a vizinha, para o tio, para a prima. Não, mas ela escolheu ir até o homem, aleluia, de Deus. Ela escolheu, porque aqui simboliza, né, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela escolheu ir até ele, se dobrar diante dele, declarar que ele era o Todo-Poderoso. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos, para declarar, como eu disse para os irmãos, não foi fácil estar aqui hoje, não foi fácil sair de casa, né? Nós estamos fora de casa desde cedo, né? Eu tive consulta hoje, deu correria, os irmãos que vinham com a gente não puderam vir, mas eu falei com ele, não tem problema, vamos adorar o Senhor, seja onde for, né? O meu genro ligou para mim, estava 52 dias fora de casa, chegou em casa hoje, queria falar com a gente, ele estava viajando em campo. E eu disse para ele, não posso falar agora, quando chegar em casa eu falo com você, porque eu estou indo para a casa de Deus, já estou no meio do caminho, né? Louvado seja Deus. Só liguei para eles depois e disse, olhe por nós aí que nós estamos perdidos aqui, a gente não sabe nem onde a gente está, né? Mas estamos aqui adorando o Senhor, irmão, só porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós não podemos deixar as dificuldades dessa vida, deixar nós darmos culto em ação de graças. Eu falei com o Osinei, eu prefiro ir num culto de ação de graças do que em uma festividade, pastor, porque as pessoas hoje não dão mais culto em ação de graça. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, tudo que a gente fazia era motivo, né? Vamos dar um culto de ação de graça na casa da irmã Maria, vamos fazer um culto de ação de graça na casa do irmão João, vamos dar um culto na casa do outro, porque tinha alcançado uma bênção, porque uma porta de emprego tinha se aberto, porque alguma coisa tinha acontecido, uma enfermidade tinha sido curada. Hoje a gente recebe as coisas de Deus e esquece de chegar perto do pastor e falar, pastor, o culto de hoje pode ser em ação de graças, porque eu estava com uma dor na perna e agora minha dor na perna melhorou. A gente deixa de agradecer pelas coisas pequenas e às vezes não vivemos as coisas maiores ainda, né? Eu creio que aquela mulher saiu da onde ela estava, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dele, mesmo com seus filhos correndo risco, aleluia, de serem levados escravos daquele credor. Irmão, fica de pé nessa noite, aleluia, fica com essa palavra, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra linda, paga a tua dívida, viva tu e os teus filhos do resto. O resto do milagre, irmão, é poderoso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Vender, pagar e viver. Louvado seja o nome do Senhor, porque o que Deus tem, Ele é eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai viver do que Ele preparou para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo vai florescer, o azeite vai multiplicar e você vai viver a plenitude de Deus, irmãos, em todas as áreas da sua vida. Você vai viver coisas que ninguém nunca viveu. Aleluia. E tudo que estava morto agora vai começar a brotar na tua vida ao cheiro das águas. Aleluia. Floresça nessa noite. Glorifique ao Senhor. Exalte o nome dele, porque ele é o dono da casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero orar por você, pela tua vida. Você que saiu do teu lar e veio aqui hoje celebrar, né?
né, com a nossa irmã, com as nossas irmãs aí. Eu estou falando nossas, que eu já me sinto daqui, irmão. Aleluia. Né? Nós aprendemos a amar os irmãos de uma maneira muito grande. Eu falei com meu esposo, falei assim, Rosinei, a gente vai lá na igreja, lá parece que a gente já é de lá. Né? Aprendemos a amar os irmãos, né? Eu creio que a nossa amizade dure até a eternidade. E com certeza, da próxima vez nós iremos chegar cedo, irmão. Nós não iremos sem perder. Em nome de Jesus, irmão, porque eu já estou até com vergonha. Duas vezes perdido, pastor Walter. Que vergonha. Louvado seja Deus. Vamos orar. Coloque a tua mão no teu coração, irmão. Aleluia. Coloque seus pensamentos diante do Senhor, em forma de gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer pelos momentos que aqui passamos, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome, meu Senhor da glória. Tu é bom, tu é verdadeiro, tu é justo e tu é fiel, meu Pai. O Senhor preparou esse momento, Senhor da glória, para que nós estivéssemos aqui. O Salmo de número 126 vai nos dizer que o Senhor trouxe os exilados de volta e não foi como um sonho. Aleluia! Nossa boca se encheu de riso e nós cantamos com alegria. As outras nações, as outras pessoas tiveram que reconhecer, aleluia, que o Senhor restaura e que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, pelos livramentos, pelo escape, por ter chegado aqui na tua casa e ter encontrado os teus filhos adorando e exaltando o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmão. Glória.